regenerativa. Pessoal, boa tarde a todos. Como vocês estão? No último dia de evento, logo após o almoço, depois de uma apresentação brilhante dessa como Paulo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, não para mim, mas para a história e para o momento que nós estamos vivendo. O que vocês estão enxergando aqui atrás não é uma foto que foi feita por inteligência artificial, não é uma foto que foi tirada da internet. Isso é uma foto real de um talhão real, de uma fazenda real, que passou por problemas reais e que, apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as formas de se fazer que foram mudadas durante o caminho, ela conseguiu sair uma foto bonita como essa. Se vocês perceberem, nós temos aqui uma interação simbiótica entre a nossa cultura de interesse, que é a soja nesse caso. Aqui nós temos um cogumelo representando a parte dos fungos, e aqui nós temos um inimigo natural. E o que a gente não consegue enxergar, que está por baixo, e que a gente só consegue enxergar no microscópio, é o que eu gostaria de passar para vocês, como foi essa jornada, como foi esse caminho, e como isso pode ser daqui para frente. Antes de entrar propriamente dito, eu gostaria de fazer esse tipo de pergunta para vocês, porque aqui eu estou para indagá-los e para tentar mostrar para vocês, principalmente aqueles que ainda não têm contato, como é a nossa trajetória dentro dessa chamada agricultura regenerativa. Se eu disser para vocês que é possível produzir mais, com menor impacto ambiental, e pensando cada vez mais nas gerações futuras, e ainda a gente conseguir restaurar a saúde dos nossos solos, vocês acreditariam? Vocês viram isso nos dias anteriores. Aqui todo mundo está falando de saúde do solo e como isso seria possível. Como que a gente consegue levar isso do campo para onde a gente vive, para a nossa comunidade? Para a nossa comunidade. Como que a gente pode fazer isso? Por quê? Quando a gente tem a interação do campo com instituições de pesquisa, inovação e pessoas no processo, a gente pode falar que essa transformação é possível, sim, dentro da agricultura tropical, que é onde nós estamos no processo, nós estamos num país tropical, e a gente pode conseguir isso com algumas diretrizes. A gente tem hoje conhecimento, a gente tem pessoas inovadoras e a gente tem um negócio que é bem legal, que é colaboração. Qual que é a ideia de eu passar para vocês aqui, nesses 40, 50 minutos que a gente tem para falar com vocês? O que eu quero passar não é apenas uma apresentação para vocês. Eu quero mostrar como que foi, aonde a gente errou, como que a gente fez para mudar, como que a gente conseguiu melhorar. Essa conversa sobre essa jornada é o que a gente vai ter de agora para frente. Peço para vocês que observem ali em cima que nós temos um raio de 300 quilômetros. Mas por que 300 quilômetros em volta da cidade de Rio Verde, Goiás? Por que isso? Por que eu marquei isso aqui e estou mostrando para vocês? Vocês vão ver ali que vão ter cidades. E se a gente olhar um pouquinho mais de perto, nós temos nomes. Esses nomes, se vocês olharem, o Paulo acabou de citar o Flávio, nós temos a Marion ali, nós temos o Rogério, nós temos eu, nós temos vários produtores ali no entorno. Sabe o que esses caras fazem? Sabe o que esse pessoal faz lá? Eles interagem. Eles vão na fazenda um do outro. Eles conseguem não competir um com o outro. Eles querem estar juntos um com os outros. Para quê? Para aprender o que o outro está fazendo. Porque aquilo que é a experiência do outro, eu posso tomar para mim. E se eu tomo para mim da melhor forma possível, não cometo mais aqueles mesmos erros que o meu vizinho cometeu, é um caminho mais fácil. E o que nós temos para passar para vocês aqui, que nunca viram agricultura regenerativa aqui na região, é que essa jornada só foi possível com colaboração. E a ideia da apresentação é mostrar isso para vocês.
que essas pessoas estão em diferentes lugares e estão vindo para um lugar só. Aqui é uma foto com drone da fazenda, nossa fazenda Bom Jardim Lagoano lá, e essas pessoas elas conseguem vir aqui. Existiram outros eventos que foram em outros locais, mas essa turminha aqui, ó, esse conselho, essas pessoas que estão aqui, cada uma delas tem uma experiência e uma forma de enxergar tudo aquilo que a gente está vendo nesses últimos 2 dias e que a gente vai finalizar hoje. É passar para vocês a experiência de cada um deles. Por que eu coloco essa foto? Para mostrar para vocês que nós só não estamos aqui apenas contando histórias. Nós estamos contando as histórias das pessoas que fizeram esse caminho. Ontem, nós vimos a preocupação, nós temos médico aqui na plateia. Eles estão preocupados em vir aqui perguntar o que vocês estão fazendo. Porque o que está chegando para mim aqui é preocupante. Como é que nós vamos fazer isso? O Paulo acabou de falar. Nós não podemos somente atuar na consequência do que nós fazemos. E fazer isso 1, 2, 3, 5, 10 anos seguidos. Aí chega num momento de crise como esse, começa a abrir RJ. Isso é preocupante. O que a gente tem que fazer? Dar um passo para trás, voltar, analisar, pegar a experiência de todas as pessoas. Aqui nós temos doutores, nós temos agrônomos, nós temos mulheres, nós temos veterinárias, nós temos inspiração, nós temos pessoas que tudo o que foi feito, não é que nós estamos aqui e queremos mudar tudo. Nós queremos pegar a experiência dessas pessoas, traçar estratégias, criar redes, trazer pesquisadores para dentro das nossas áreas e pedir para que eles meçam aquilo que a gente está fazendo. E sabe o que é mais legal de tudo isso? A gente conseguiu fazer uma coisa inédita. A gente conseguiu unir produtores e pesquisadores, um do lado do outro, conversando diretamente, olho no olho, sem nenhum intermediário. Isso, antigamente a gente não conseguia, a gente só ia na pesquisa, via uma palestra ali, outra aqui. Aqui não, os pesquisadores vieram para dentro. E nós soubemos escutá-los e direcionar da melhor forma possível. E eles também conseguiram escutar os produtores nas suas dores e adaptar a teoria que eles tinham. E a gente conseguiu criar essas redes. Então, aquele mapa que vocês viram, naquele raio de 300 quilômetros, é possível fazer aqui também. Basta você encontrar as pessoas corretas para te ajudar aqui. Está aqui o André, está sentado aqui na frente. Quantas vezes ele já foi lá visitar e ver o que a gente faz? E o trabalho dele aqui, do Maurício e de outros, está começando e está indo muito bem. Procurem essas pessoas que estão aqui. Procurem as pessoas que estão ali nos estandes, que também já têm experiência disso. Então, a ideia, pessoal, é isso aqui, ó. É a gente unir tradição. Esses 2 tratores aqui hoje ficam só para exposição, nas 2 fazendas. Mas olha só essas pessoas aqui, ó. Esse cara aqui começou com 2,5 alqueires. Esse aqui também começou com um pouco menos. E eles chegaram, eles abriram. É a história que vocês têm aqui. Em Sinop. A tradição, ela não pode ser esquecida. Ela tem que ser pegada. A gente tem que avaliar o que foi feito de certo e de errado. Pegar para nós tudo aquilo que foi feito de certo. E aí sim, a gente chegar com a história, com a nossas, com a agricultura regenerativa e moldar essa tradição e levar isso para frente daqui adiante para a gente pegar essas experiências, essa tradição e levar para essa turminha aqui, ó. Está com 7 anos hoje, para que daqui a 20, 30 anos eles estejam aqui no nosso lugar falando de outras coisas, de outras inovações, porque e o que é mais interessante nisso é que essa turminha aqui, ó, o que eu tenho que passar para eles é, eu tenho que pegar o que a gente recebeu, tentar melhorar isso e passar para eles. Tá? Essa é a ideia. Ok, como é que faz isso? Como é que isso funciona? O futuro é como? É assim, colaborativo. Isso aqui é dentro daquele mesmo galpão. Nós temos aqui 2 professores, um monte de pesquisadores e produtores interagindo, estão montando e formando novas formas de manejo dentro dessa proposição que a gente tem aqui, para chegar num resultado de como é que eu faço agricultura regenerativa. Como eu começo no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6, como é que vai ser?
O que eu tenho para passar para vocês hoje é que há 9 anos nós fizemos isso, só que não dessa forma. A gente fez indo onde? Na fazenda do Rogério, no dia de campo na fazenda dele lá em Mineiros, visitando o Valtênio, visitando o Marte lá no Mato Grosso do Sul, visitando pessoas lá na Bahia. Então foi assim que a gente construiu essas redes. E a ideia disso daqui é chegar onde a gente quer, que é o ponto de equilíbrio de cada um, da sua fazenda, da sua propriedade, da sua vida pessoal. Vocês sabem que o ponto de equilíbrio vai ser diferente para cada um de nós. É diferente nos meus salhões. Como é que não vai ser diferente em propriedades diferentes, em locais diferentes, do tamanho que é o Brasil que a gente conhece? Então, pessoal, o que a gente quer passar para vocês é que o ponto de equilíbrio de cada um, e aonde que dói, onde que machuca, onde eu preciso melhorar, a gente está atrás disso. Como que a gente faz isso? A ideia agora é levar vocês para dentro das propriedades. Nesse caso, a proposição é levar vocês para dentro da nossa história. A nossa história começa há 9 anos atrás, na fazenda do Rogério. Só que lá em 87, esse senhor aqui, o Lázaro Roberto Cruvinel, é meu sogro, começou a plantar. E essa história vem, e só que a gente chega num ponto que ali em 2014 para 2015, a gente estava com uma margem de rentabilidade de 400 e poucos reais por hectare. E isso nos assustou. Depois disso, nós começamos a entrar nesse mundo de remineralizadores, planta de cobertura, micro-organismos e tudo mais. Mudar a forma de como era feito. E o nosso planejamento é chegar ali em 2030, tá? Com todas essas interações que eu já fui falando para vocês, chegar ali em 2030 e passar isso para essa turminha que daqui a pouco vão assumir. Isso aqui é dentro da propriedade, então nós temos a nossa unidade armazenadora, nós temos a sede, e aqui na sede a gente tem todas as nossas ferramentas que a gente utiliza para fazer o que eu vou mostrar para vocês. Tudo que eu falei para vocês sobre agricultura regenerativa tropical é o uso dos micro-organismos e o ponto focal daqui é mostrar para vocês que, fazendo isso, eu consigo ainda ter um financeiro melhor. E aí agora eu estou falando com os produtores. Eu preciso ter um financeiro melhor, uma saúde melhor do meu caixa para que eu possa fazer essas ações. Beleza? Então tudo isso a gente precisa de embasamento. No nosso caso, a gente foi buscar esse tipo de embasamento aqui. A gente foi atrás de pesquisadores. O Paulo acabou de falar da doutora Elaine Inga. E acabou de falar para nós que esses processos aqui, ó, esses micro-organismos, eles interagem entre si. Nós não sabemos nem 2% ainda dos existentes que tem, mas o pouco que nós sabemos e aqueles que sabemos que nos causam benefícios, a gente precisa conduzi-los e manejá-los. Então, essa é a ideia de buscar literatura e saber como fazer isso. Existem ferramentas como o litotânio, que também dá para a gente utilizar, tá? Não vou me ater muito, pessoal, a doses, como fazer. Vou passar meio direto para mostrar para vocês que é possível e até a gente chegar, tá, na parte dos custos e a gente dar uma ênfase maior. Dentro disso, o que a gente fez? Reestruturou toda a fazenda e montou uma biofábrica. Aqui, a gente multiplica entre 9 e 11 cepas de bactérias e comunidades. Como a gente faz isso? A gente foi lá atrás buscar parceria com o Instituto Biológico de Campinas para ter o inóculo de confiança, certo? Trouxemos esse inóculo de confiança, contratamos um pesquisador, o professor Alaércio, lá do Instituto Federal Goiano. Ele pesquisou para nós meios de cultura eficientes para esses micro-organismos que a gente estava trabalhando. Dentro disso, nós escolhemos, ele nos passou o meio 6 e o meio 23, que é o que a gente utiliza, adaptamos ele um pouco e a gente começou a fazer as multiplicações. Não com a estrutura que a gente tem hoje, mas sim a que a gente montou lá em 2016, que daqui a pouco tem uma foto que eu mostro para vocês. Ok? Vocês entenderem de onde vem isso. A parte de comunidades era um pouco mais fácil. A gente tinha as nossas matas nativas, fazia a captura desse material, multiplicava isso na biofábrica e irradia por toda a fazenda através de suco de plantio, principalmente, e também em algumas situações a gente aplica com pulverizador. Ok. Depois disso, a foto que eu falei para vocês. Como a gente começou assim. Era um espaço pequeno, um pouco maior do que 2 estandes ali do pessoal que está ali atrás, dos patrocinadores, e ali a gente tinha toda a estrutura e a gente não tinha como guardar esse produto. A gente fazia, principalmente, a esterilização do meio de cultura
através de fogo direto, e aí não funcionava bem, não funcionava. E a gente perdia material e não tinha eficiência desse material. Mas isso foi lá em 2016, 2017, 2018, a gente percebeu que ou a gente mudava a forma de fazer, não fazer assim, levar a técnica para dentro da propriedade, conhecimento. Fomos fazer o que então? Nos capacitar. A partir do momento que nós iniciamos essa trajetória, a gente conseguiu chegar hoje num processo como esse. Esse processo aqui é o que a gente tem hoje. Então, seria quase que o melhor dos mundos. Produzimos os isolados e esses isolados a gente faz entre 9 e 11 e faz as aplicações. Lá na frente vai ter como é que é feito, ok? Implantamos algumas etapas dentro da biofábrica para fazer controle de qualidade lá mesmo, montamos o laboratório, tá? Esses processos são conduzidos pela minha esposa, a Priscila, que também é agrônoma, então ela toma conta dessa parte para nós, tá? E os fungos era uma necessidade, e essa necessidade era gritante, porque a gente via um poder nos fungos maior do que até nas bactérias à época. O que a gente fez? Ao invés de ficar somente o Adriano batendo cabeça em algum lugar e tentando fazer alguma coisa, nós fizemos o que eu disse para vocês, colaboração. Nós juntamos em 6 produtores, esses produtores montaram uma associação que chama APAS, que hoje a responsável é a Tatiane Martins, tá? Montamos essa associação para produzir fungos, na época Tricoderma metarrhizium. Mais uma vez, pegamos um pesquisador que nos ajudou a fazer isso, tá? E lá no começo, 2016 para 2017, a gente queria fazer. E quando foi em 2018, nós já montamos isso daqui, ó. Por quê? A época não tinha a lei dos bioinsumos ainda, não estava aprovada como a gente tem hoje, a gente não sabia para onde que ia. E a gente não queria ficar à mercê de que algum fiscal, de algum órgão fiscalizador chegasse lá e comprometesse a nossa produção. Então o que a gente fez? Montou um estatuto, colocamos ali que a única coisa que a gente ia fazer era produzir esses micro-organismos baseados naquelas leis ali que existiam na época, colocamos uma sede nesse local e a gente colocou no estatuto que a gente só iria produzir para uso próprio. A gente não ia vender nada, então fica bem explícito. Deixei isso bem escrito, quem eram os sócios e como que a gente estava fazendo, ok? Então foi assim, a APAS, a primeira sede não foi aqui, mas a sede hoje é aqui nesse galpão, alguns materiais que a gente usa lá, e o mais interessante disso tudo é que hoje o pessoal do Ministério da Agricultura, o pessoal vem nos visitar para quê? Para entender como é que funciona, como é que a gente fez para montar esse estatuto, como é que a gente faz para emitir nota fiscal, qual o CNAE que a gente usa, que jeito que a gente faz para levar isso para a propriedade. Então, essas visitas são recorrentes, a gente não esconde, a gente não tem nada para esconder. Alguns dos processos dentro da APAS, e aqui um pouco do que a gente produz, as concentrações dos materiais. Então, isso aqui, pessoal, é tudo em meio sólido, arroz parboilizado. Um pouco mais de 300 mil quilos de arroz é o que a gente gasta durante 12 meses na associação para produzir Tricoderma, Pocônia, Metarrhizium, Isária e Bolvéria, vezes a área de 17.300 hectares, vezes as 17 aplicações entre soja e milho. Dá um pouquinho mais de 306 mil hectares de fungos que são aplicados nas propriedades dos 12 sócios que estão aqui hoje. Até hoje, o nosso estatuto é o mesmo, a gente não tem a parte comercial. Tá? É uma opção do nosso grupo, mas nada impede. Depois disso, surgiram o que a Marion faz parte, surgiu o que o Paulo faz parte, que é a MOVE, que o professor Laércio também ajudou. Tem outros grupos em Rio Verde que também fizeram associação, e isso é muito bom, porque essa interação entre as pessoas que trabalham lá, que são conhecidas, isso ajuda a gente a desenvolver mais rápido ainda. A gente não é concorrente. A gente, quando está no topo, a gente gosta de ajudar um ou outro para ir subindo junto, não puxar o pé do outro. Essa é a ideia, tá? Então, já falei para vocês, aqui Metarrhizium, a gente utiliza nas lavouras dos associados, Apocônia, Bolvéria e Isária. Algumas câmaras de secagem, como era antes, isso aqui é como era antes, como era a armazenagem antes, e como a Tatiane faz ali os processos, não cabe ficar entrando aqui. A gente tem os controles de qualidade interno por lote, mas a gente tem também os controles de qualidade externo
Eu não lembro basicamente quantos são, mas a cada mês ela manda isso para fora para fazer teste externo também. E como está hoje? Esse aqui é o estoque de hoje. Isso aqui tem umas 3 semanas que o pessoal filmou lá para a gente trazer para cá. Então hoje a gente está fazendo esse tipo de material para levar para cada um dos sócios, ok? E o que mais importa para nós? Não é só fazer o produto. Nós temos que levar as pessoas que vão manipular, que trabalham lá no campo das fazendas de cada um dos sócios, a gente leva eles para o laboratório, esse que é o laboratório nosso na fazenda, e a gente faz um dia inteiro de treinamento com todo mundo. Aí, outra vez no ano, a gente junta todo mundo numa sala na cidade e faz esse tipo de treinamento novamente. Por quê? Para as pessoas entenderem com o que elas estão trabalhando e o que aquilo ali pode proporcionar para ela e como elas vão utilizar. Então, capacitação é importantíssimo. Isso aqui já é dentro da biofábrica nossa para armazenar as bactérias depois de pronto. Então aquilo ali foi a APAS, fungos, fica em Rio Verde, Goiás, e essa produção é feita toda lá, uma agrônoma, uma bióloga e 6 pessoas que trabalham no operacional. Isso vai para todas as fazendas com nota fiscal e o estatuto nosso ali que a gente tem, que a gente manda junto para não ter problema com fiscalização. Beleza. Isso é a APAS. Aí agora, cada um nas suas propriedades tem a sua biofábrica própria. Essa que eu vou mostrar para vocês agora é a nossa, tá? Isso aqui é a sala de armazenamento. Ao invés da gente envasar o produto, a gente guarda ele a granel. Aqui são 3 tanques de 2.500 litros cada um. Por quê? O material, depois de multiplicado, ele chega aqui entre 28 e 29 graus de temperatura. O que a gente faz? Gradualmente, a gente coloca eles aqui e gradualmente, de um dia para o outro, até umas 26 horas mais ou menos, ele está na temperatura entre 12 e 14 graus. Para que isso? Para a gente diminuir o metabolismo desse micro-organismo, para a gente ter viabilidade de tempo para que, por exemplo, dia 14 agora, dia 15, na verdade, eu comece a multiplicar, e se eu for plantar lá no dia 10 de outubro, eu ainda tenho essa viabilidade desse produto que eu não tinha antes. Porque antes, naquela biofábrica antiga que eu mostrei para vocês, era 3, 4 dias você tinha que descartar o produto. Então, isso foram alterações que a gente veio fazendo, tá? De melhoria, ok? Esse é um produto comercial, e aqui, como que fica o produto a granel. O custo ali é só um detalhe, né? Mas é aquilo ali a diferença de um comercial para um produto feito em casa, ok? Essa é a nossa plantadeira, que vai aqui nesse FA2000, que é o óleo. Ali a gente tem todos os micro-organismos já isolados, tá? Comunidades, estão tudo misturado nesse caminhão aqui, ó. Aqui são 6 tanques de 3.000 litros cada um. Eu posso separar ou não. Se dependendo, vai ficar muito tempo, eu separo. Se não, um dia, 2 dias, já vai tudo pronto ali. Ali tem Leonardita, tem Fertipeixe, tem um monte de coisa que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Isso aqui, o rapaz para a plantadeira, sozinho ele liga o motorbomba, faz aquele, não precisa medir nada. É só encher o tanque, tá? Beleza. E assim é como fica no suco de plantio, tá? É assim que a cauda fica e vai lá no suco de plantio, ali estão todos esses micro-organismos que estão descritos ali, tá? E como a gente aplica. Como que eu mantenho esse micro-organismo no campo? Essa é a pergunta, porque a biofábrica é a parte que todo mundo está preocupado. Mas como que eu mantenho ele no campo? Bem, por isso que vocês estão vendo que está preto, não está? Geralmente é clarinho a água, né? Fica meio marronzinha clara. Aqui está preto. Aqui tem 330 gramas de leonardita e tem 3 litros por hectare de hidrolisado de peixe. É o Fertipeixe que a gente usa. Por quê? Porque a gente começou a usar e viu que dava condição de alimento para esses micro-organismos e eles se mantinham mais viáveis por mais tempo. Então, isso que a gente faz é pensando no micro-organismo. E como é que esses caras vão ter condições de chegar no campo, lá no suco de plantio, e competir com aqueles micro-organismos que já estão lá instalados há muito tempo e estão acostumados com aquelas condições. Então, eu preciso pensar nessa parte. Por isso, a gente usa esses tipos de materiais, tá? Para incrementar. E a gente aprendeu apanhando, né? Que cada 10 ações que a gente fazia, 9 a gente fazia errado. A gente aprendeu apanhando que a melhor forma de aplicar micro-organismo é, depois que eu terminei, não era 3 da manhã, acordando 3 da manhã e parando às 7 da manhã. Como que a gente viu isso? Aplicando Bacillus thuringiensis. Aplicando Bacillus thuringiensis, parte do talhão não funcionava, as lagartas elas sobreviviam e parte morriam. O que a gente percebeu? A hora que a gente mudou, aí começamos às 6 da tarde e parava às 11 da noite, meia-noite. Aí o que a gente percebeu? Que ali equalizava. Quando matava todos. E quando não matava, também não matava uniformemente no talhão. O que a gente percebeu? O horário de aplicação com UV a gente precisa mudar.
não pode parar às 7 da manhã, porque aquele horário ali eu preciso no mínimo ali de umas 4, 6 horas de não incidência de luz UV para manter esse micro-organismo vivo, para ele se estabelecer na filosfera. E a gente aprendeu como? Apanhando, errando. Mas é assim foi o nosso caminho, ok? Dentro disso, o que a gente faz mais, pessoal? A gente trabalha com grau Brix e a gente trabalha com armadilha para mariposa. Para que isso? Para diminuir pressão. Vamos pegar primeiro o exemplo do grau Brix. Todos esses quadrantes que vocês estão vendo aqui são 4 talhões. Vamos pegar agora só esse amarelinho aqui, laranja. Esse cara aqui tem 11 grids de 10 hectares. Vocês estão vendo que tem um alfinete inserido ali com um nomezinho lá. Amostra talha 1, amostra 1, talha 1, amostra 11 e assim vai. Para que isso? Isso aqui são pontos georreferenciados, como a gente está acostumado com, como chama? Com agricultura de precisão, com os grids para fazer coleta de análise para análise de solo. A gente determinou isso para 10 hectares. Na fazenda como um todo, fica assim, tá? Os verdes, pessoal, vocês vão lembrar deles que eu vou mostrar depois. Lembra que os verdes, ó, tá vendo que eles estão só nas extremidades? Eles não estão no meio. E os amarelinhos são os do meio. Esses são os pontos de grau Brix. E os verdinhos, vocês vão lembrar deles que é as armadilhas. Por favor. Para que isso? Por que eu meço grau Brix? Vocês viram mais cedo? O pessoal falou em grau Brix. Esse grau Brix, ele tem uma escala. E essa escala, ela me dá uma referência de como que está a saúde baseado na seiva da planta. Então, o que a gente vai fazer como? Aqueles pontos amarelos é essa bandeirinha aqui, ó. Aqui está escrito a descrição da amostra. Eu venho aqui de moto, coleto num raio de 3x3 ali imaginário, entre 9 e 15 trifólios desse material. Colocamos isso dentro daquele container ali que é negócio de moto. Isso aí é um negócio de parafuso que a gente adaptou. Já está pré-identificado aqui para facilitar, tá? Então aquilo ali também fica identificado para levar isso para onde? Levar para o laboratório. Através desse slow juicer aqui de rotação reduzida, fazer a extração dessa seiva, leva isso para esses medidores que vocês estão vendo aqui, e esse cara aqui para fazer análise do Brix, a gente anota isso numa planilha e isso vai para uma tabela de Excel. Por que fazer isso? Porque para grãos, nós não temos referência em literatura para esse tipo de material. Mas por que eu faço isso? Quando eu aumento o grau Brix e ele vai ali entre 12, 11, 13, 14, acima, eu paro de ter problema com sugadores. Dali para cima, eu começaria a não ter problema com mastigadores. Se a gente for pegar para banana, para berinjela, para beterraba, a gente tem vasta literatura e a gente tem as referências, mas para grão não tem. Então a experiência que a gente está tendo dos últimos 3 anos, são 1.008 análises a cada 2 semanas, durante 3 vezes no ciclo da soja, vezes 3 anos, é a quantidade de dados que a gente tem para a gente construir a nossa própria curva e começar a controlar esse Brix. Mas por que eu controlo esse Brix? Como é que a gente começou com isso? A gente não estava tendo mais problema de percevejo na soja. É o 8º ano seguido que a gente não aplica para percevejo na soja. É não ter presença. A gente é multiplicador de sementes, para sementes São Francisco, para sementes Goiás lá, e a gente nunca teve problema de devolução de carga em função de não ter aplicação. Então, em função disso, a gente aprendeu que eu preciso ter essa escalazinha aqui, ó, de que o Kemp fala que plantas saudáveis podem se tornar completamente resistentes à doença e inseto, e a gente precisa medir isso. Não adianta eu só saber, por que esse ano não deu? Eu preciso medir. Por isso, essas escalas que a gente está produzindo para isso, ok? Na escala, na pirâmide aqui, a gente tem 4 níveis. Nesse nível 1 e 2, a gente conseguiria atingir com a fase química, que é colocar nutriente, e ele devolve isso para a planta e a planta produz. Mas para a gente atingir imunidade ativa da planta e ela não ter problema com percevejo, por exemplo, eu preciso de biologia vigorosa. É por isso que todo mundo fala, precisamos colocar micro-organismos. Como? Essas fases aqui, ó, essas 4 fases da pirâmide, eu não vou entrar nisso aqui como funciona, mas isso aqui é a base que a gente tem para a gente fazer isso que a gente faz, ok? E por isso que a gente mede. Lá no campo eu preciso enxergar assim, tem que ter uma lavoura
vigorosa. Lembra que eu falei das armadilhas? Lembra que o Paulo falou de não atuar somente nos sintomas, mas nas causas, o que está causando o sintoma? Um exemplo prático é isso aqui. Aqui nós temos o ciclo da Spodoptera, e a gente, olhando para o ciclo, como que a gente faz normalmente? Eu vejo a lagarta, faço a avaliação, tenho o índice de controle, aplico o inseticida. O que a gente está fazendo aqui com as armadilhas? A gente está fazendo o processo atuando na causa. É muito mais eficiente, sabendo que uma mariposa coloca entre 500 a 800 ovos por oviposição, é muito mais eficiente eu controlar o adulto do que eu esperar ter dano, a larva me causar dano e aí sim eu entrar. É mais eficiente eu quebrar esse ciclo e atuar na causa. E um exemplo prático é isso aqui. Nós construímos 200 armadilhas dessas e distribuímos no entorno da fazenda para criar uma primeira barreira e essas mariposas não entrarem. Mas só que tem um problema. Existem mariposas que também estão ali no solo e vão eclodir ali dentro da lavoura. Aí temos outra ferramenta. Vou mostrar para vocês. Tá? E aqui é um exemplo de como o metarrizo pode nos ajudar atuando também nas pulpas. Ok. Como que eu faço então com aquelas que eclodem dentro? O que a gente faz? Isso aqui é o talhão 17 nosso, 70 hectares. A gente faz faixas, tá? No caso aqui são 10 faixas a cada 300... não lembro se é... Cadê? Para mim que era 120. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3. 120 metros a distância entre uma passada e outra. Ok? E o que a gente faz aqui? A gente instalou no pulverizador esse equipamento aqui, ó, e a gente usa um negócio que chama atrativo alimentar, com 1% a 1,5% de metomil. Esse material elimina aquelas mariposas que estavam ali dentro. Estão juntos? Então vamos lá. Para que isso? A gente consegue mexer como? Aqui um slide do professor Rodrigo Mendes. O Paulo trouxe aquelas interações que ele mostrou, também é do Rodrigo. Tá? O que o Rodrigo propõe para a gente? A gente tem o sistema de produção, a gente tem um primeiro ajuste, que ele chama de ajuste grosso, um ajuste médio e um ajuste fino. Onde que a gente está? A gente está no ajuste grosso para o médio. O fino é um negócio mais complexo. Como é que eu vou moldar esses micro-organismos lá? Aí não é função nossa por enquanto. É função de nós proporcionar as melhores condições possíveis na parte química, física e biológica para que esses micro-organismos se sobressaiam e eles sim ajudem a planta a ter toda aquela biologia, aquela imunidade ativa e não ter problema com praga. O que a gente tem para a gente avaliar isso hoje? Se vocês olharem, isso aqui é uma foto do talhão 16 e a gente tem hoje algumas ferramentas que é a parte de metagenômica. O que a gente fez? Pegou aqueles 144 pontos que eu mostrei para vocês lá que a gente faz do BRICS, aqueles pontos já referenciados, tiramos uma amostra em cada um deles e mandamos para análise metagenômica. Confesso a vocês que eu não consegui colocar na apresentação os resultados, porque há 3 dias atrás que a gente teve a entrega técnica do material todo. Como é muita coisa, a planilha de Excel é enorme. Nós vamos ter que compilar alguns dados, vamos ter mais 2 reuniões para isso, e na próxima talvez a gente já consiga sumarizar aqui. Mas o que é importante aqui? Aqui o que eu quero com metagenômica? Eu quero ver quem estão ali, quem são eles e qual a quantidade que eles estão. Isso vai ser feito. Foi feito nesse ano passado, agora vai ser feito nessa safra e na outra safra. Por quê? Eu faço análise química de solo, eu faço análise de tecido, eu faço análise de seiva e eu estou trabalhando com biologia. Então, faz muito sentido eu trabalhar com análise metagenômica para saber. Ah, Adriano, é uma ferramenta que ainda está no início. Ok. O início, a gente aprende com ele. E se eu tiver o histórico daqui 5 anos, quando a gente entender essa ferramenta melhor, já é muito, eu vou estar na frente de bastante gente que ainda vai estar engateando para saber disso. Certo? Eu preciso entender. Essa turminha aqui é a turminha da sucessão. Como que a gente faz para levar todas essas informações e trazer essas pessoas para dentro da propriedade e eles gostarem disso? Por que eles estão mexendo com um microscópio e não estão mexendo lá na telinha do celular, nos joguinhos? Porque a gente leva eles para lá. Porque a gente coloca eles ali. A gente quer que eles estejam ali para quando eles estiverem na idade de entrar para a faculdade,
Se eles assim escolherem, eles escolham a sucessão familiar de levar aquela propriedade que começou lá em 1987 e levar ela para frente, adiante, passar isso para os filhos, para os netos, para que a gente continue tendo esse tipo de pessoa que está preocupado realmente com a natureza e com o meio ambiente. Isso daqui é um resumo de algum dos talhões, nesse caso aqui era o talhão 10, de um dos talhões da safra 24-25. Se vocês perceberem, nós temos uma legenda ali embaixo. Tudo que tiver em amarelo é o que a gente fez aplicação de inseticida. Note que tem duas aplicações para vaquinha. De nutrição foliar, vocês vão ver tudo que está em azul. E vocês vão ver e vão perguntar, por que está tão dividido assim? Porque as doses cheias, por exemplo, que a gente utilizava antes, a gente aprendeu que se a gente dividir elas durante o ciclo, a gente consegue ter um aumento de Brix gradual melhor, porque eu não estou dando pancada toda hora e tem um momento de intervalo ali que eu tenho a não presença do elemento que eu estou aplicando. Então a gente divide essa parte nutricional, ok? Biológico é tudo que está em verde. Indutor de resistência e cauda bordaleza. Vocês vão ver que tem 4 aplicações ali, ó. Tá? O que é essa cauda bordaleza? Sulfato de cobre, 1 kg por hectare. 400 gramas de cal hidratado. Você faz a diluição desse material, mistura, mede pH, todo o Uniporte tem que ficar entre 8, 9, 9,5. E a gente faz para controle de doenças. E esses micro-organismos intercalados no meio é para ajudar. Então, vocês notem que aqui embaixo está dividido de 0, 7, tal, até chegar lá em 100 e alguma coisa dias, que é o ciclo. A cada 7 dias eu tenho controle, porque eu estou dentro da lavoura, eu estou olhando. Então, o que a gente faz? A gente tenta agir antes do problema acontecer. Certo? E tudo que vocês estão vendo em vermelho é a parte de fungicidas. Certo? Não tem. É o 8º ano consecutivo sem aplicação de fungicida nenhum. Nem tratamento de semente e nem via folha. A realidade, Adriano, sua é diferente da nossa. A nossa aqui chove muito. Bem, nós passamos 3 anos dos últimos 15 anos com bastante chuva também, igual a maioria das regiões. Nós passamos seca, vocês vão ver. E ali, guardem esse slide que vocês vão ver para comparar com o histórico de produtividade. Tá? Dentro disso, pessoal, esse é o nosso tratamento de semente. Vocês podem ver que nada mais é do que o tricoderma produzido na APAS, a leonardita que a gente adquire, silício marinho que vem da Bahia e um cobalto molibdênio níquel que é uma nutrição. Ok? Nada mais além disso. E esse, apresento para vocês o nosso principal problema hoje. Não é mofo branco, não é nematóide. Nosso principal problema hoje é vaquinha. Por que eu tenho tanta vontade de falar que ele é o principal problema nosso? Porque antes era nematóide e era mofo branco. E era preocupação com ferrugem. Hoje ele é o principal. Sabe por que eu falo que ele é o principal? Porque nessa fase da cultura aqui, ó, eu não consigo aplicar Bovéria e metarrísio e ter controle efetivo. Então eu preciso entrar aquelas 2 aplicações ali de inseticida químico. Tá? Então esse é o principal problema nosso. Se deixar, fica só o talinho da soja. Beleza? Como eu disse para vocês, são 15 anos de histórico que a gente vai ver aqui agora. Lá na safra 10-11, até a safra 15-16, é antes da aplicação de agricultura regenerativa. Ali é legal, mas o que interessa para nós é aqui, ó. Entre 60 e 65 sacos era 61% da área. E 39% da área era abaixo de 60. Agora eu vou mostrar para vocês. Isso é o que falta? Maurício, é o que falta? Okay. E aqui, pessoal, de 2016 para frente, tá? As nossas médias de produtividade em função das técnicas de agricultura regenerativa que a gente vem colocando ano após ano. O que interessa para nós? Isso aqui, ó. Aqui a gente não tinha nada. Hoje a gente tem 54% da área. Entre 65 e 70, 42%. Só que esse 42% não é de um ano bom. É a média desses últimos 8 anos. E aqui 9 anos, tá? Então aqui 8 que 9. Então o que interessa para mim é isso. Por que eu coloco 8 e 9? Porque aqui, ó, vocês vão ver que está sempre subindo a média da fazenda inteira. Isso é o que interessa para nós. E aí eu vou mostrar depois o que é que está diminuindo, tá? Isso daqui, se eu resumir mais, fica assim, ó.
que eu chamo a atenção aqui? Esse é o histórico dos 15 anos, tá? E as nossas médias gerais. Lá estava por talhão e aqui é a média geral. O que eu gosto de chamar a atenção, pessoal? Na safra 2020-21, para a safra 2017-18 e para a safra 2014-15. O que vocês vão ver ali embaixo naqueles dias de seca? Tá vendo aquela média lá, ó? De 70,3 na safra 23-24? Olha embaixo, entre 40 e 62 dias de seca. 40 dias, 544 hectares, 783 hectares, o restante, 62 dias. Isso daqui foi a pior seca que nós passamos. E nós fechamos uma média de 70,3. Se eu comparar esse com aqueles outros ali, ó, que a gente acabou de comentar, e a gente fazer uma conta simples, de 1.400 hectares, arredondando, é 1.368. Se a gente fazer uma conta simples, é um pouco mais de 15.600 e poucas sacas de soja que entrou no armazém que não estavam computadas. O que é isso? Tudo aquilo que eu comentei com vocês, de resiliência do sistema, está aqui. Para nós, o nosso principal indicador até o momento seria as nossas médias de produtividade de cada talhão e da fazenda como um todo. Por que isso daqui acontece? Todas essas técnicas que eu mostrei para vocês que a gente utiliza, na linha do tempo, quanto mais a gente avança, melhor elas vão tornando o nosso sistema. Melhor os micro-organismos vão interagindo e vão se estabelecendo e vão fazendo as funções que todo mundo já comentou aqui para trás que cada um tem. Isso, para mim, é a melhor coisa. Por quê? Nos anos bons, que são poucos, 2013, 14, 21, 22, que a gente teve clima que não teve problema, nesses anos, a gente tem o quê? A gente tem... Todo mundo paga a conta. Mas nos anos ruins, é que esse sistema se sobressai. Isso é a resiliência. Resiliência desse sistema. E o que a gente consegue? É isso. A gente ter, nesse ano que faltou água, essas porcentagens, desculpa, falei, esse ano é o que faltou água mesmo. Nessas porcentagens aqui, ó, eu ter produtividades de 81, 87, 75, 45,3 no talhão 16, que é um talhão de 58 hectares, onde 28 hectares é laje. Então aquele ali eu não tenho muita esperança de estar subindo a média dele, porque a maioria é laje, mas isso é o histórico. E a porcentagem diária. Mesmo num ano que entre 40 e 62 dias de seca, 26% da área ainda produziu entre 80 e 90 com uma soja de 112 dias de ciclo. Aqui não é soja tardia, é soja de 112 dias de ciclo. E no ano bom, fica assim, ó, melhor ainda. A gente pega aqui 73% da área entre 80 e 90, mais 11% entre 75 e 80. Isso daqui é o que interessa para nós. Não é um talhão, é a porcentagem da fazenda do que está sendo produzido e no final. Beleza? Vou começar a mostrar para vocês fotos para vocês entenderem e eu vou mostrar para vocês como é que foi a diminuição de custo. Notem que tem uma moita de eucalipto ali no fundo. A cada 2 semanas eu tirava essa foto aqui. Isso aqui é uma foto que não tem uma soja que não tem fungicida, não tem inseticida até esse momento, aqui já tinha, tá? E ela foi produzida com técnica de agricultura regenerativa, agora o contrário, por baixo, como é que ela fica, e depois quando está pronta. Isso aqui são fotos, vocês viram ali a referência, para mostrar para vocês que sim, é possível produzir soja nessas condições, com esses patamares de produtividade, nesse sistema. O que eu preciso? Adaptar o operacional e entender como é que eu vou fazer a parte de entender o sistema e o que ele está me pedindo e quais as ações eu devo tomar, se eu vou entrar com ponto de cobertura, com remelhizador e por aí vai. Eu preciso enxergar a teoria na prática. Isso aqui é uma foto do talhão 9, onde a gente fala ali daqueles cogumelozinhos que tem aqui no slide do Gessé. Bem aqui, ó. Se a gente passar, a gente vai ver mais coisas. Todas essas fotos, pessoal, são lá da fazenda. Todas essas interações de fungos micorrízicos aqui, a gente precisa enxergar isso na prática. Isso aqui é uma soja que não tem aplicação de fungicida. Então ela se sobressai. E aí quando a gente pergunta onde estão, né, os patógenos que a gente tinha antes, a gente brinca que o tricoderma, isso aqui não é isso aqui eu peguei no Instagram do Durval, que com essas formas aqui, ó, de controlar patógenos, o tricoderma nos ajuda a fazer isso.
foi um dos principais produtos que a gente utilizou, ativo biológico que a gente utilizou, que nos ajudou a eliminar duas aplicações de frontside Sumilex intercalado com carbendazim tabuconazol para controle nos 8 talhões que a gente tinha de mofo branco. Do segundo para o terceiro ano a gente zerou com tricoderma, com essas formas aqui de competição, antibiose, por aí vai. Então eu preciso enxergar isso lá quando sai da APAS e preciso enxergar no campo. Eu preciso enxergar essa diversidade de micro-organismos. Esse aqui, por exemplo, só aparece na época de colheita. Tá? As pesquisas, esse é o professor Alaércio, estão indo e conduzindo a gente através daquilo que a gente faz, e eles pesquisam e validam o que a gente está fazendo certo, e a gente troca a ideia com eles para a gente continuar vendo isso. Isso aqui é um projeto Regenera Cerrado, com essas instituições que a gente tem aqui de parceria. A professora Eliana fez a avaliação de como é a diversidade desses inimigos naturais nos talhões das fazendas e como é que eles estão agindo para matar as pragas. A turma fazendo aí levantamento. Tudo isso aqui é dentro da propriedade, tá? Essas fotos e vídeos todos são de lá. Ali um percevejo predador capturando euquistos. Aqui, Joaninha comendo pulgão no milho. Aqui, a gente tem a reinfecção do Metarrhizio hilli, que cai a lagarta colonizada, e aí você tem a reinfecção através do vento, tá? E isso tudo, a gente também tem formiga faxineira controlando percevejo castanho. Isso aí é um vídeo dentro do talhão 12, tá? Para mostrar para vocês que se a gente não usa fipronil igual a gente usava, a gente consegue ver esse tipo de cena. Tem um detalhe, elas sobem na soja também e também comem lagartas, dessa forma aqui, ó. E isso aqui, lembra que eu falei da calda bardaleza? Isso aqui é uma foto de como fica a folha da soja depois que aplica a calda bardaleza. Essa apresentação aqui, pessoal, vai ficar disponível ali. Quem quiser, pode pegar depois, tá? Sem problema nenhum. Estou passando meio rápido aqui para me chegar para mostrar para vocês os custos, que o tempo já está lá no final. O que acontece? Dá para a gente utilizar estratégias. Como a gente não tem problema no restante do talhão, eu posso fazer aqui 6 espécies de planta de cobertura, não plantar a soja, deixar aqui até o milho chegar a hora de plantar o milho e venho plantando depois ali, tá vendo que está colhido? Depois a gente vem plantando direto. Se eu não fiz no talhão inteiro, não tive oportunidade, eu posso fazer esse tipo de ação, tá? Nós estamos fazendo isso também. E ali já estão todos os micro-organismos. E hoje o nosso principal insumo a gente chama que é o conhecimento. Por que conhecimento? Porque tudo isso que a gente falou para vocês precisa de alguém interessado e que queira trazer pessoas da pesquisa para nos ajudar a gente integrar essas técnicas e chegar nos resultados que eu vou mostrar para vocês. A gente faz parte do selo a gente já fez uma certificação com o selo do GAAS também, tá? Que tem essas métricas aqui. E aqui a gente chega na parte central da apresentação. Aqui estão 15 anos de histórico na linha azul do nosso faturamento, que é a soja que a gente colheu, que é aquelas médias que vocês viram lá, vezes o preço médio que foi vendido e o faturamento em reais por hectare. A linha verde separa antes de agricultura regenerativa e daqui para cá com a agricultura regenerativa. Tá? A linha azul é o faturamento e a linha laranja é o custo. Por que vocês estão vendo que tem essa diferença gritante aqui? Lembra do boom das commodities? Subiu soja, subiu milho? Beleza. A gente já estava no sistema. A gente entrou pelo amor. E quando a gente entra pelo amor, a gente tem essa oportunidade de ter esse boom das commodities e a gente conseguir continuar aqui com o nosso custo praticamente o mesmo de quando a gente estava aqui, ó. Que foi a hora que a gente assustou que a margem era muito pequena. E a gente tem como comparar isso com o mercado da nossa região. A linha ativas e de um grupo de compra que a gente participa, os preços, a gente pegou o preço dos três, o preço médio e colocou aqui. Então o que a gente compara aqui? Ó? O custo nosso, que é essa linha verde, comparado com o custo do mercado, é aquele número ali, ó, 48% menor em relação ao que a gente estava enxergando. Isso daqui, junto com resiliência, a gente consegue chegar no ano de 2025, para a safra 2025-26, e optar em não fazer financiamento por causa das altas taxas de juros e conseguir bancar a próxima safrinha sem depender de alavancamento. Isso que eu estou passando para vocês é a nossa história. É uma fazenda real,
com problemas reais que foram, de acordo com o que a gente foi caminhando, a gente foi conduzindo e chegou nesses dados, ok? Então hoje para nós, pessoal, a gente gosta, nossa produtividade hoje é uma consequência. O que interessa para nós é quanto sobra no bolso, quanto eu estou regenerando do meu sistema e se esse sistema tem resiliência ou não, ok? Beleza. Isso aqui é uma foto de 2014. Se vocês olharem aqui, só tem produto químico. Olha lá, ó. 2014 era o que a gente fazia. Isso tudo para mostrar para vocês que é possível economizar um pouco mais de 48 mil quilos ou litro de fungicida que não foi utilizado. Aí eu não sei mais o preço de fungicida, vocês colocam os preços que vocês quiserem, faz a conta vezes o quilo ou litro que não foi utilizado, aí vocês vão chegar no número ali próximo de 8 milhões. Se eu somar tudo que a gente já economizou nesses últimos 9 anos, aí a conta é um pouquinho maior. É um pouco mais de 31 até 32 milhões de reais economizado, que não foi para terceiros, que ficaram dentro da propriedade e a gente pôde fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui. Beleza? Seria essa a apresentação. Vou pedir para a Raíssa colocar para mim o vídeo, Raíssa, para a gente finalizar. Como é? Pode? Esse evento é para a gente pensar juntos, construir juntos a transição regenerativa. Nós vamos aproveitar dessa experiência, de tudo que nós fazemos aqui e compartilhar com vocês esse momento. A ideia desse evento, por trás disso tudo, é que vocês tenham experiência prática de tudo que nós vivenciamos aqui nesse ambiente de agricultura regenerativa em Rio Verde, nessa propriedade, nas propriedades dos nossos parceiros. O que a gente busca com a agricultura regenerativa é sim produzir alimentos com uma qualidade melhor, tanto nutricional quanto o próprio sabor desse alimento. Seja ele de mesa, seja ele produzido para rações animais, que vai refletir numa carne de melhor qualidade. Esse evento é muito importante para divulgar, o povo tem que ficar sabendo que tem alternativas diferentes e é funcional para ter uma vida melhor, alimento melhor, sustentável para o nosso mundo, Brasil e mundo. Bom, e hoje estamos aqui, né, na fazenda do Adriano Cruvinel, um evento da SyncBio, que traz bastante informação para a gente e realmente norte para quem quer começar nessa agricultura. Não só para quem quer começar, mas para nós que já estamos engajados. É o aprimoramento dos manejos, das técnicas que a gente lança a mão diariamente durante os nossos cultivos para ter uma efetividade e uma excelência maior durante todo o ciclo da cultura, para a gente alcançar sim a produtividade final e economia no bolso, porque o que manda no final é o dinheiro no bolso. Troca de informações, network, é isso que se baseia a agricultura regenerativa. Cada um tem sua particularidade, mas é trocando ideias que a gente chegará lá. Hoje, dentro da fazenda, a gente trabalha com várias técnicas de agricultura regenerativa. A gente pode citar plantas de cobertura, micro-organismos isolados e em comunidades, a parte de substituição das moléculas sintéticas pelas moléculas biológicas, e tudo isso faz parte de um conjunto de técnicas que a gente integra elas para substituir gradualmente em processos a parte convencional da agricultura. E a gente chama esse novo modelo de agricultura regenerativa, feminizador, planta de cobertura. Tudo isso faz com que a gente tenha melhores resultados, principalmente na parte ambiental, social e também na parte financeira. Para ser regenerativo e sustentável, a gente tem também a parte da sustentabilidade financeira da propriedade. Então hoje, no dia de campo aqui da SyncBio, o que a gente pode ver é tudo isso integrado e em processo. Isso é fundamental para garantir a resiliência dos sistemas produtivos, né?
O modelo que trouxe a gente até aqui não necessariamente é o que vai levar a gente daqui adiante, e a gente precisa evoluir para um modelo mais saudável, mais sustentável, mais resiliente e de menor custo, por cima de tudo, produzindo um alimento de maior qualidade. Para nós, da Fazenda Bom Jardim do Ano, foi muito gratificante receber produtores do Brasil todo, tendo essa troca de experiência e vendo eles poder colocar a mão na massa. Então, o evento foi maravilhoso e eu tenho certeza que todos saíram daqui super felizes. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aí participando e fico muito honrado de receber vocês aí, de divulgar, compartilhar a sabedoria que a gente tem armazenada ao longo dos anos, que é muito importante dar continuidade a essa alternativa aí. De Goiás para o mundo, enriquecendo o nosso fórum. Muito obrigado, parabéns, Adriano Cruvinel.